Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de passeio pelos livros da Bíblia, com destaque neste episódio em 1 Crônicas, onde Davi organiza a adoração a Deus em Israel. O livro de 1 Crônicas apresenta um registro paralelo ao livro de 2 Samuel, que já consideramos em outro episódio, mas há uma diferença na ênfase, na abordagem à história. Os livros de Samuel frisam as crises de liderança que levaram ao estabelecimento da dinastia de Davi. Mas em 1 Crônicas, o foco está na posição legítima dos líderes, tanto os reis como os líderes religiosos. Por este motivo, este livro começa com um registro detalhado das genealogias das tribos de Israel, traçando sua linhagem desde Adão até os últimos reis da dinastia de Davi, no Antigo Testamento. São 9 capítulos de genealogias. Apresenta também, nestes mesmos capítulos, a genealogia dos levitas, a tribo encarregada com as responsabilidades de serviço do sacerdócio e nas coisas consagradas a Deus. Observamos nesta ênfase nas tribos de Judá e Levi a importância de definir a autoridade concedida por Deus aos líderes de Israel, nesses dois aspectos importantes do governo, tanto no aspecto civil, Davi e os outros reis, como também no aspecto espiritual, os descendentes de Arão, da tribo de Levi. E assim Deus escolheu os responsáveis, deu ao povo a obrigação de respeitar a posição desses líderes. Agora vamos pensar sobre o conteúdo dos capítulos de 1 Crônicas. Capítulo 1 relata as genealogias gerais, de Adão até os descendentes de Abraão, excluindo, por enquanto, os judeus. Este capítulo mostra as origens de várias nações, destacando os parentes mais próximos dos israelitas, os edomitas, que foram descendentes de Esaú, neto de Abraão. Capítulos de 2 a 9 registram as genealogias de quase todas as tribos de Israel. Zebulon e Dan são omitidas. As listas são organizadas principalmente conforme os territórios da herança de cada tribo, com destaque em 3 das tribos: Judá, que inclui a dinastia de Davi, traçada até o cativeiro na Babilônia; Levi, com destaque especial nos cantores e nos sacerdotes; e Benjamim, tribo da qual veio Saul, o primeiro rei de Israel. O capítulo 9 explica a relevância destas genealogias para os leitores originais do livro de 1 Crônicas. O livro trata das funções legítimas de pessoas que voltaram do cativeiro na Babilônia no 6º século antes de Cristo. Capítulo 10 fala da morte de Saul, abrindo lugar para o reinado de Davi, o segundo rei de Israel. O resto do livro trata do reinado de Davi, enfatizando alguns aspectos do seu governo. Nos capítulos 11, 12 e 14, encontramos destaque no poder militar de Davi, citando alguns dos seus guerreiros mais importantes e frisando sua vitória sobre os filisteus. Capítulo 13 mostra a tentativa frustrada de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Capítulo 15 completa esta história com a chegada da Arca na cidade, a cidade que se tornou capital de Israel e, mais importante, sede da religião dos judeus. Capítulos 16 e 17 destacam a comunhão do povo, especialmente do rei Davi, com o Senhor. Capítulos 18 a 20 voltam ao assunto do poder de Davi, relatando suas vitórias sobre antigos inimigos de Israel. Capítulo 21 conta a história de um dos maiores erros de Davi, o levantamento de um censo em Israel sem a permissão de Deus. Devemos nos lembrar desta história quando pensamos em agir sem a autorização divina hoje em dia. Capítulos 22 a 29
descrevem os preparativos feitos por Davi para a construção do templo em Jerusalém, uma tarefa que seria cumprida por seu filho Salomão. No final do livro é relatada a morte de Davi e o início do reinado de Salomão. 1 Crônicas nos lembra da importância de sempre agir conforme as ordens de Deus. Devemos ler este e todos os livros da Bíblia com reverência e respeito para com nosso Senhor. Agora vamos para as perguntas bíblicas. Pergunta 550. O nome de qual dos seguintes homens do livro de Gênesis significa repouso ou conforto? Avisei que teria que pesquisar significado de nomes, porque não encontramos esta resposta em tantas palavras nas traduções comuns. Mas as alternativas: A, Adão; B, Abel; C, Noé; ou D, Abraão. A resposta certa, alternativa C, Noé. Conforme eu falei, isso não vem na tradução em si, que geralmente não mostra o significado de nomes. Mas o nome de Noé no hebraico significa repouso ou conforto. Parece que a ideia é que finalmente a terra teria descanso, porque Deus estava fazendo uma limpeza por meio do dilúvio, tirando o pecador de homens maldosos e dando um novo começo. É triste observar que o repouso não durou. E agora vem a pergunta 551. Qual cidade visitada por Paulo na sua terceira viagem tinha um templo da deusa Diana? Alternativas: A, Corinto; B, Bereia; C, Troade; ou D, Éfeso. Eu darei a resposta, se Deus permitir, no final do próximo episódio. Quando estudamos livros como 1 Crônicas, observamos que Deus está no controle. Ele estabeleceu os reis em Israel. Ele estabeleceu os sacerdotes de Israel. Ele deu as ordens de como seria adorado e honrado por esse povo. E hoje, o mesmo Deus continua no controle. E por meio das Escrituras, Ele nos instrui em como adorar, como servir, como agradar o nosso Criador e Redentor, para que possamos ter esperança da vida eterna na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.